Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Portal de Arvandor. E hoje vamos de notícias, na verdade de continuação, de repercussão de um caso aí que nós já abordamos em vídeos passados, né? Algo que eu considerei grande, que eu alertei muita gente aí de que isso daí era grande, que vocês deveriam noticiar. E por incrível que pareça, nós aqui do Portal de Arvandor fomos os únicos canais, o único canal no Brasil a abordar esse assunto, né? E para vocês hoje vão ver o grau de importância que tem esse assunto que nós estamos abordando hoje aqui, continuando, né? Mais um vídeo, temos vários vídeos, eu tô colocando aí na tela, no qual nós tratamos sobre esse assunto, certo? Que é aquele almanac Making of Original Dungeons and Dragons. Sim, aquele almanac. Lembram-se ali da entrevista ali com o Tondro, né? O que ele fala, as atrocidades que ele fala ali na entrevista. Lembram ali depois o que saiu o almanac, né, que os criadores originais de Dungeons and Dragons, como eles se sentiram ofendidos pela forma como foram tratados, pela forma como eles caluniaram e difamaram os criadores originais, e não estão entre nós aqui para se defender. Pois é disso que nós vamos tratar hoje. No mundo ainda teve alguns canais que trataram, eu queria até aqui recomendar aí que vocês se inscrevam ali no canal do Clownfish. Ele fez uma ótima cobertura, mas nós aqui do Portal de Arvandor, né, nós fomos os únicos, né? Pois é, pessoal. Então apoiem o nosso canal, inscrevendo-se aqui, né? Quem não for inscrito, inscreva-se. Deixem o like nesse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aí o nosso trabalho. E vamos aí abordar esse assunto, ver essa notícia rapidinho aqui com vocês, logo após a nossa vinheta. Pois é, pessoal, a notícia hoje envolve nada mais, nada menos que o milionário Elon Musk. Isso mesmo, quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que Elon Musk fosse tão cringe de jogar RPG, né? Tão cringe. Então vamos aí ver o que diz a nossa notícia, né? Deixa eu trazer aqui para vocês a tela, certo? A notícia está nesse site aqui, N-World, né? Vocês não precisam vir para esse site ler, né? Deixa que eu me exponho à radiação, certo? Mas aqui o site N-World, né? Que é um site de notícias e revisões e reviews aí de RPG, certo? Um site tóxico, tá? Site cheiroso aí. Vocês vão ver que eles endossam todas as atrocidades que a Wizards of the Coast fez. Então vocês não perdem por esperar, mas eu tô trazendo para vocês para que vocês possam estar cientes da notícia, né? A notícia aí que é assinada por esse jornalista chamado Christian Hoffer, né? Um vagabundo, né? Mas fiquem aí atentos que vocês vão entender o que eu estou falando, né? Então, olha só como é que é a matéria. Elon Musk manda a Wizards of the Coast queimar no inferno sobre passagens a respeito do passagens contidas ali no almanac Making of Original Dungeons and Dragons, né? Aquele almanac ali, eles difamam e caluniam Gary Gygax e Dave Arneson. É o mesmo almanac que ali, quando estava sendo anunciado na página oficial ali do YouTube da Wizards of the Coast, de Dungeons and Dragons, estava lá aquela entrevistinha ali com o Tondro lá, falando atrocidades, né? Falando, denegrindo a imagem ali do Gary Gygax, né? Well, we couldn't change it. It's history. What we can do is acknowledge it and show how far we've come. Because that's not D&D anymore, right? D&D gets more diverse and has a larger audience every day. Pois é, o Elon Musk tomou conhecimento dessa história e mandou eles queimarem no inferno, né? E para vocês verem como eu não estava exagerando quando eu chamei eles de demônios, porque todos eles são demônios, né? Atacando a honra de pessoas que não estão vivas para se defender. Mas aí continua. Elon Musk está muito bravo com a Wizards of the Coast por conta de passagens no Making of Original Dungeons and Dragons, né?
Você vê que esse cara aqui é totalmente a favor das patifarias que estão sendo feitas, né? Então vamos aqui, eu vou traduzir aqui para o português para facilitar aqui, para tornar mais dinâmico o nosso vídeo. Ok? Então olha só, Elon Musk, proprietário do aplicativo anteriormente conhecido como Twitter, está chamando, né? Está mandando a Wizards of the Coast e sua empresa mãe, a Hasbro, queimarem no inferno por conta de publicações feitas no Making of Original Dungeons and Dragons. No dia 21 de novembro, ou seja, alguns meses depois do lançamento desse almanaque, o ex-executivo de jogos, que virou guerreiro cultural, né? Esse cara é muito debochado para um palhaço, né? Esse Christian Hofer, né? Marcus Herne, né? Havia postado várias publicações a respeito do Making of Original Dungeons and Dragons no Twitter. Isso daqui vai gerar outro vídeo, tá, pessoal? Então, toda essa treta que a gente achou que tinha se arrefecido, ela aqueceu de novo e vamos falar mais. Vamos trazer aí o que o Grams falou, né? Porque o Marcus Herne nada mais é do que o nosso amigo Grams. Tá aqui, né, a thread dele. Nós vamos ler juntos aí para ver o que ele fala. Em um outro vídeo, claro. Nesse vídeo eu quero focar no que o Elon Musk falou, né? Então vocês fiquem atentos aí, porque eu vou trazer a postagem. Mas o Elon Musk leu o que o Grams falou e reagiu, né? E aqui eu quero fazer algumas observações. Primeiramente, né, para você ver, o Grams vários meses depois falou algo que nós já havíamos noticiado lá atrás, né? E muita gente achou que não era importante. Certo? E o próprio Elon Musk depois ele se manifestou, para você ter aí uma noção do que nós estamos falando. Mas calma, olha só o que o nosso amigo Christian Hofer fala, né? Olha só que cara legal, gente boa, né? Olha só, o Marcus Herne havia feito várias postagens sobre o Making of Original Dungeons and Dragons no Twitter, criticando o livro, ou seja, esse almanaque Making of Original Dungeons and Dragons, por fornecer contexto sobre parte da misoginia e inacessibilidade cultural encontrada nos primeiros livros de regra. Mas é um vagabundo, é um pilantra, um cara desses, cara. Como é que pode um cara tão mau caráter assim, difamando, ajudando a caluniar e a difamar Gary Gygax e Dave Arneson, que nem sequer estão vivos aí para se defender, os caras que criaram Dungeons and Dragons, certo? E aí baseado em mera ideologia política, só porque não colocam os arquétipos que eles querem criar, né, de não binário e o f***alho, né? Porque eles não colocam essas coisas, esse vagabundo vem aí dizer que existe misoginia e inacessibilidade. Sim, porque na Idade Média realmente tinha muitas mulheres se alistando no exército. Sim, porque realmente as mulheres nos anos 70 e 80 se interessavam muito em jogar jogos que eram preferência cultural aí dos meninos, né? E daí chega um palhaço desses em falar uma merda dessas. É inacreditável. É inacreditável. Então, assim, tá aqui, eu estou fazendo menção, ou seja, estou cumprindo o meu dever legal, mas vocês não precisam mais vir aqui nesse site. Eu estou me submetendo a essa radiação por vocês, para que vocês saibam tanto da notícia principal, que é o Elon Musk se manifestando, quanto do que esse pessoal canalha, mau caráter fala, né? Esses demônios, o que eles falam, né? Então vamos continuar aqui. Essas passagens foram extraídas do prefácio escrito por John Peterson, um dos principais historiadores sobre Dungeons and Dragons e que também colaborou com a Wizards of the Coast, né, com o livro da Wizards of the Coast. Herne, né, que é o Grams, afirmou que essas passagens, juntamente com o lançamento do novo manual do Player's Handbook 2024, e o Dungeon Master Book para o 40º aniversário de D&D. Na verdade é o 50º. Nossa, como você é engraçadão, né? Só porque o Grams não entende de Dungeons and Dragons, então tudo que ele tá falando é mentira, né? O que eu acho engraçado é que quando veio o lacrador aqui no meu canal me criticar, ele quis usar o mesmo argumento aí de autoridade, dizendo, ó, se o Grams disse, então automaticamente é mentira. Ah, é mentira? Então vão lá nos vídeos antigos do canal, aqui do Portal de Arvandor, veja o que sai da boca
do Tondro ali na entrevista, o que ele fala a respeito do Gary Gygax e do Dave Arneson, difamando e caluniando os criadores de Dungeons and Dragons, né? Então, ataque aí o mensageiro, assim a mensagem se torna mentira. É isso, né? É isso que se trata, né? Tá aqui a postagem do Elon Musk. Ninguém, né? Nobody, and I mean nobody gets to trash E. Eu não entendi essa expressão gets to trash E, meu inglês não é tão bom assim, né, para entender certas expressões. Mas ele falou assim, ninguém, e eu digo ninguém vai ao lixo, acho que é isso que ele quis dizer, né? Gary Gygax e os gênios que criaram Dungeons and Dragons. Talvez ele esteja dizendo que ninguém foi ali no material original e viu o que Gary Gygax e Dave Arneson, os gênios que criaram Dungeons and Dragons, o que eles realmente fizeram. E daí ele fecha com o seguinte: What the F is wrong with Hasbro and Wizards of the Coast, né? O que diabos tá de errado com Hasbro e a Wizards of the Coast? Que vocês queimem no inferno. E pode ter certeza, Elon Musk, aqui se faz, aqui se paga, né? Ou talvez no além, né? Mas um dia eles vão responder pelos absurdos por estarem difamando pessoas que não estão vivas para se defender, né? É esse o nível de esgoto que se tornou a Wizards of the Coast, né? E daí a gente vê, ó, notavelmente, né? Vamos ver o que o pilantra aqui do Christian Hoffer fala, né? Notavelmente, Making of Original Dungeons and Dragons contém inúmeras correspondências e cartas escritas por Gygax e Dave Arneson, né? Ele tá querendo mostrar assim, não, ele reconhece em si, porque tem as cartas, né? Incluindo cópias anotadas dos primeiros conjuntos de regras de Dungeons and Dragons. A maioria dos primeiros suplementos de regra, bem como as primeiras revistas da Dragon Magazine, as primeiras edições, né? Também são encontradas no livro. Parece estranho conter um apagamento, ele colocou entre aspas, de uma das mais extensas compilações do trabalho de Gygax, mas não está claro se Hearn e Musk realmente leram o livro, dadas as informações incorretas. Meu amigo, eles foram lá. Eu vou explicar para você, sim, querido jornalista, né? Não vou botar aspas não, porque trabalho tão canalha desse só pode ter vindo de jornalista mesmo. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Então vamos lá, meu caro Jorna. Eu acho que você não está entendendo. Eu vou explicar para você que eu acho que você não está entendendo. Inclusive essa explicação que eu tô dando agora é algo ali que eu já falei em vídeos passados, né? Mas parece que a pessoa, quando não tem caráter, ela não entende. O pessoal da Wizards of the Coast procurou a família do Gary Gygax, procurou a família do Dave Arneson e de bom grado cederam ali o material para eles. Eles pegaram as cartas originais, os manuscritos originais e publicaram no almanac. Aí você incauto vai falar, puxa, mas isso não é reconhecer? Depende. Se você coloca tudo isso aí e durante o livro você passa o livro inteiro difamando e atacando a honra dessas pessoas, né, e para logo em seguida querer diminuir o trabalho dele e mostrar como o que eles fizeram tá errado e como o que está sendo feito hoje é o que importa, isso é uma forma de apagar a pessoa, né, de diminuir o que foi feito antes para mostrar como que hoje em dia está muito melhor, né, e tudo mais. Isso sem falar das muitas vezes em que eles publicam as coisas sem mencionar diretamente, né, dando a entender que sem querer assim esconder a pessoa que está ali escrevendo, que são Gary Gygax e Dave Arneson, diminuir a importância histórica dessas pessoas, né? Isso é uma coisa que inclusive foi mencionada em um dos vídeos que eu fiz, em que eu falo de uma pessoa que comprou aquele manual e arrancou aquela página do prefácio. E que ele menciona que o prefácio é o único ponto onde Gary Gygax e Dave Arneson são mencionados. Ou seja, a gente tem ampla evidência de que eles publicam coisas de Gary Gygax e Dave Arneson sem dar ali a devida, vamos dizer assim, o devido crédito a eles. Continuando. Além disso, Gary Gygax e Dave Arneson são creditados no Player's Handbook 2024 e no Dungeon Master Guide 2024. Sim, claro. Vamos fingir que o Tondro não falou que tudo que o Gygax e o Dave Arneson fizeram seriam reprovados por ele e que aquilo lá não era Dungeons and Dragons, né? Vamos fingir
que essa fala do Tondro nunca existiu, né, seu palhaço? O crédito exato diz, com base no jogo original criado por Gary Gygax e Dave Arneson e depois desenvolvido por muitos outros ao longo de 50 anos. Ou seja, aqueles dois idiotas lá fizeram, mas nós aqui é que desenvolvemos. A Wizards of the Coast também colabora regularmente com os filhos mais novos de Gygax e Luke. E é participante do Gary Con, uma convenção realizada em homenagem ao Gygax. A gente sabe muito bem como é essa homenagem, né? Uma homenagem que usa o nome dele e o prestígio dele para chamar as pessoas, né? E que lucra em cima, mas que despreza e odeia o cara, né? E que só não muda o nome porque ainda é rentável usar o nome dele, né? A gente sabe muito bem como funciona isso. O parágrafo inicial do Player's Handbook é escrito por Jeremy Crawford, outra pessoa, que estava lá na entrevista dizendo que tudo que Gary Gygax fez jamais seria reconhecido. E eu vou colocar aqui para vocês o trecho exato, né, para você ver o que sai da boca dessas pessoas, ao contrário do que esse pilantra desse jornalista fala. Well, we couldn't change it. It's history. What we can do is acknowledge it and show how far we've come. Because that's not D&D anymore, right? D&D gets more diverse and has a larger audience every day. É muito melhor a gente deixar os próprios Jeremy Crawford e o próprio Tondro falando para vocês verem o que eles realmente pensam, né? Ele elogia especificamente Gygax e Arneson que fizeram. Eu tô colocando na tela para vocês verem o elogio. Tá aqui o elogio. There are materials in original Dungeons & Dragons that would never pass our inclusivity reviews today. And a lot of it is, some of it you can understand. Like, okay, these are a bunch of war gamers. And they're using armies from history. And so when they create a warrior class for Dungeons & Dragons, they call it the Fighting Man. Right? Because that's what they were used to. And they were all men, they were all white. Gostaram do elogio? É esse elogio. Então é isso, pessoal. Não dá mais, né? Vamos lá. Vamos ver o último parágrafo. Musk tem se inclinado cada vez mais para controlar a guerra cultural nos últimos anos. Sim, porque até então só vocês falavam, né? É isso que está incomodando, que vocês tinham o controle da narrativa e você podia vir e mentir como você está fazendo nesse seu artigo, você podia vir e mentir aqui e agora não pode mais porque tem a verdade sendo colocada, né? Geralmente ampliando a desinformação para se adequar à sua própria agenda política. Sim, é desinformação, informação é o que você está falando aqui, né? Então é isso, pessoal, vou colocar aqui, vamos voltar aqui. Então é isso, pessoal, né? Me submeti aqui à radiação, vou tomar ali os medicamentos aí para limpar o meu corpo e a minha mente desse lixo que vocês estão vendo, certo? Os caras vão lá, difamam. Não, eu vou voltar aqui para vocês verem. Peraí, vamos voltar aqui. Olha só essa fala, né? Olha só assim. Criticando o livro por fornecer contexto sobre a misandria e inacessibilidade cultural nos primeiros livros de regra. O mesmo cara que falou isso é o mesmo cara que tá falando que a Wizards of the Coast elogia Gary Gygax e Dave Arneson, né? É a mesma pessoa que tá falando isso, né? Um pilantra. Mas vamos continuar aqui porque eu tô coringando aqui nesse negócio aqui. Então é isso, pessoal, tá aí a notícia, certo? A gente tá vendo aí o tipo de demônio que a gente tá dando, a cultura woke, o que ela é, quem são essas pessoas de verdade que
pisam e cospem no trabalho de pessoas que não estão vivas para se defender, né? Que estão aí difamando a honra de pessoas aí que trabalharam e que cujo trabalho colocam comida na mesa dessas pessoas aí, certo? Aqui não, pessoal, aqui não. Então, apoie aqui o nosso trabalho, né? Porque nós somos os únicos que estamos trazendo aí notícias para vocês acerca desse assunto. Curtam, comentem, compartilhem este vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acham aí do posicionamento do nosso herói aí, Elon Musk, que tem feito muito pelo mundo, né? Muito mais do que você, senhor Christian Hofer, muito mais, né? O que Elon Musk tem feito aí pela liberdade de expressão, combatendo aí as ditaduras mundo afora, é algo que uma pessoa insignificante como você jamais entenderia, certo? Curtam, comentem, compartilhem este vídeo. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e falou!